Oi pessoal, bem-vindos a mais um palpite do Iglu Network. Estamos aqui hoje com o Luiz Cláudio Alan, da FirstCom, super parceiro aqui, mega relevante para o mercado de comunicação do país. Fez um monte de coisa bacana. Luiz, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Acredito que é uma das primeiras agências, não? Dos primórdios. Não sei se a primeira, mas pelo menos ligada à parte de inovação, internet. A FirstCom, ela nasceu em 2001. Tá. E eu costumo dizer que a FirstCom, o embrião dela foi uma oportunidade que eu tive de trabalhar no mercado de internet. Naquele momento que você ia para o aeroporto, todos os carrinhos eram adesivados com a marca do ZAS, que era o Terra, com a marca do UOL, né, os outdoors, a UOL, América Online, PSNet, Cidade Internet, os ônibus, os táxis, né, a mídia. 70% dos cadernos de economia só cobriam a chamada nova economia. E eu, no final da década de 90, ali perto de 99, 2000, eu fui trabalhar numa agência multinacional chamada Edelman, alocado na área de tecnologia, atendendo clientes de tecnologia. Tá. Na área de telecomunicações, Ericsson, Alcatel, Portugal Telecom. E um desses clientes era a Star Media. Um desses clientes era a Star Media. Você falava sobre o WAP na época, todas essas coisas. Não, enfim, tem muita história. Para começar a lembrar das coisas, das transformações que a gente acompanhou desde os primórdios, né? Então, eu costumo dizer que eu faço parte desse grupo dos dinossauros da internet. Eu fui parar, então, dentro da Star Media, como gerente de comunicação corporativa, isso em 99. Então, bem no momento do boom da internet, eu tive a oportunidade de trabalhar com o PR, sendo o profissional de relações públicas de uma das empresas que abriu capital na Nasdaq, que foi uma das grandes estrelas da internet na América Latina naquela ocasião. Legal. E então eu acompanhei todo esse nascimento e a evolução, e estou aí até hoje acompanhando foi legal a Web 0, a Web 3. Foi legal que você trabalhou dentro da Star Media, né? Então você teve toda essa visão também dos negócios, foi lá cobrindo, então você já saiu à frente também. Foi. Você abriu sua agência. Fui acompanhando esse desenvolvimento dessa indústria, né? Depois trabalhei numa aceleradora de empresas que na época a gente chamava de empresas.com, né? Não se falava startup, não se falava em venture capital, esse ecossistema de startups não existia. Eram empresas.com que faziam parte da nova economia. E então nesse momento em que eu passei pela Star Media, que depois passei por essa aceleradora de projetos de internet, foi o embrião da FirstCom. Tá. Né? Então quando eu comecei a FirstCom, quando eu comecei a FirstCom em 2001, na ocasião tinha um sócio que era o índio brasileiro, que vocês conheceram. Naquela ocasião a gente então acabou trazendo muito esse DNA do mercado de internet para a agência e naturalmente profissionais que trabalhavam nos grandes, porque o início eram portais de acesso, né, provedores de acesso e portais de conteúdo, né. Quem está aí até hoje é o UOL. Então ou você tinha o acesso discado que você fornecia, ou você fornecia conteúdo associado, que foi o projeto do UOL com a Abril, né, com Folha, com a Abril. Então naturalmente a gente acabou atraindo muitos clientes desse universo, dessa indústria de tecnologia, de internet, de software, de hardware. Tivemos a oportunidade de fazer o lançamento do iPhone no Brasil, trabalhamos 2 anos com a Apple, nós trabalhamos 15, 16 anos com o Buscapé. Nossa, então o DNA de vocês Romero Rodrigues. muito então a gente conhece muito, né, desde os primórdios, vem acompanhando o desenvolvimento da indústria digital, trabalhando com clientes desde startups nascentes até empresas mais expoentes. Acompanhamos, por exemplo, a trajetória do Buscapé desde o princípio, que foi um dos grandes o Buscapé, inclusive, também ficava no nosso prédio, que a gente trabalhava. Eu lembro, ficava ali na Vila Olímpia. Ficava na Vila Olímpia, ficava todo mundo, né? Ficava naquela época na Vila Olímpia, e aí a gente conheceu também o Buscapé, também o Romero, o Guga, todo mundo, desde o começo, né? Quando ainda estavam eles, todo mundo junto. Exatamente. E a gente tinha portal, provedor, então... E muitos desses profissionais que trabalharam nessa primeira fase da internet, nos portais, nos provedores, depois do estouro da bolha, eles começaram então a desenvolver novos negócios na área de internet. Meu grupo foi um cliente nosso, do Flávio Ortolano, que eram grupos de mensagem, né? O que talvez tenha sido o avô do WhatsApp, não sei. Então assim, aí vieram várias dessas empresas e como tinham essa percepção do meu trabalho, né, da minha carreira dentro da indústria, naturalmente começaram a vir clientes dessas áreas.
Então a gente está aí tocando a lojinha há 21 anos, desde 2001. Nossa, parabéns, e atendendo muitos clientes. Viva. E ser empreendedor no Brasil já é difícil. Não, e do zero, realmente, né? Tipo, início da internet e agora chegando na Web3 aí. E a minha carreira anterior à FirstCom, eu já tinha 10 anos como executivo, já tinha trabalhado, antes da Edelman, eu fiquei 7 anos na Voice, assessoria de imprensa, que foi uma agência que foi fundada pelo João Dória, depois que ele saiu da Embratur e da Paulistur. Então, por conta disso, eu tinha a Norma Alcântara e a Ana Regina Bicudo, que eram sócias, tinham trabalhado com ele na Embratur e na Paulistur, então a gente tinha muitos clientes da área de turismo. Então, nos 7 primeiros anos, eu tive uma boa vida, assim, então, viajava bastante, ia para o Clube Med, ia para Portugal, ia para Aruba, né, ia, enfim, para hotéis, para países e tal, e levando um grupo de jornalistas para viajar, para conhecer, para viver aquela experiência e depois escrever. Porque também antes era guia 4 rodas, né? Não era guia 4 rodas que você escrevia sobre... Assim, não tinha tanto, tinha umas revistas ou... Era bem, né? Naquela época aí, a gente está falando da década de 90, né? Os jornais impressos tinham extrema relevância, eram os veículos, né? Rádio, TV... Mas naquela época o Estadão, a Folha, o Globo, os jornais tinham um caderno semanal de turismo. Nossa. De 16 páginas, às vezes 24, 32 páginas, então, né? Porque tinha muito anunciante, né? Então era um dos cadernos, né? O Estadão chegou a ter caderno de franquia, né? Na época que as franquias explodiram. Então o veículo impresso era o veículo relevante e que tinha editorias muito bem definidas pelos anunciantes. Então naquela época a gente conseguia promover press trips, né, levar os jornalistas para viajar e ocupar muito espaço editorial nesses veículos, porque eles precisavam de material editorial. Então foi uma fase boa. Nesses 7 anos trabalhei muito com clientes de turismo, mas a Voice também, assim como a FirstCom acabou se tornando também uma empresa, uma agência que trabalha com clientes de muitas áreas, apesar do nosso DNA digital. Na FirstCom eu cheguei a trabalrar com a CVC durante uns anos também. Você na FirstCom não é só empresas voltadas a eu diria que é o nosso DNA, né? A área que a gente tem maior número de clientes, mas no momento eu estou trabalhando, por exemplo, para a Fazenda Serra dos Tapês, que é uma fazenda do Rio Grande do Sul que fabrica azeite. Um azeite brasileiro, medalha de ouro em Nova York. Mas de qualquer maneira você trabalha com empresa, empreendedorismo, com esse mercado corporativo. A gente trabalha com negócios, né? Agora, hoje... Qualquer negócio que não esteja promovendo a sua transformação digital, que não tem um braço digital, é um negócio que certamente está com algum problema, né? Ele rapidamente vai ser engolido por uma startup que vem com um modelo disruptivo. Não é à toa que hoje o ecossistema, o mercado de corporate venture, apesar do atual cenário, né, de retração de investimentos, que nem é uma retração, né? É um ajuste, né? Porque não dá para comparar com o ano de 2021, 2020, quando veio a pandemia, e considerando as oportunidades que o Brasil vinha oferecendo de investimento, então a gente teve um volume muito grande de investimentos. Então agora eu entendo que seja um ajuste. Mas você tem hoje um corporate venture bastante bem estabelecido no Brasil. A gente está já vendo quem não está, ainda está começando a entrar. Exato. E vai ser um caminho também sem volta. E realmente eu acho assim, isso é bem importante, né? Porque você tem toda uma carreira, tudo traçado. E realmente precisa desse apoio, né? Porque também com tanta coisa, você tem que, de alguma maneira, você tem que comunicar isso, né? De uma forma com alguém que entenda como comunicar, que é o mais difícil, né? Exato, e que tem essa visão do negócio digital, da indústria digital, né? Que isso a gente vem, como eu venho acompanhando desde o nascimento, né? Então a gente tem uma bagagem, né? Um histórico de trabalhar com muitas empresas, de acompanhar muitos modelos de negócio. Então quando a gente vai conversar, a gente não fala... somente de comunicação, né? Até porque para a gente poder falar de comunicação, a gente precisa entender primeiro o negócio, né? Sim, então, isso é um multi-negócios, então né? A gente acaba muito trazendo conexões, né? A gente acaba trazendo visões de negócio, a gente acaba atuando muito como uma consultoria de negócios. Você faz essa consultoria também. O que vocês fazem? Vocês fazem realmente a consultoria? Toda a divulgação? Eu não posso dizer que eu sou uma consultoria de negócios que entrego um serviço de consultoria de negócios, mas para poder fazer o processo da comunicação, eu preciso mergulhar profundamente no negócio. E toda essa bagagem que a gente vem construindo, né, que eu particularmente venho construindo nessa indústria, ela é uma bagagem que acaba sendo muito importante na hora de sentar com o CEO, olhar para o negócio dele e pensar qual é a melhor forma que a gente vai
divulgar esse negócio para o mercado. Se você não acha legal, você já fala, você também já acaba entrando a gente vai ajustando essa mensagem de forma a tornar a mensagem mais compreensível e mais sexy, né, para a imprensa e para o mercado, né? Então, às vezes, a gente até ajuda na própria conceituação, no posicionamento do negócio. Por exemplo, eu também uma dúvida, eu sou uma empresa nova e realmente eu tenho que fazer todo o meu kit de divulgação, né? Seja um site, seja como que eu vou me posicionar nas redes sociais, o que vai ser um mote realmente, eu ter minha apresentação e deixar ela realmente marqueteira. Vocês fazem esse trabalho também? Isso, a gente não é uma agência de branding, né? A gente é uma agência com DNA de relações públicas, de assessoria de imprensa, mas a gente acaba trazendo muito essa visão de negócio e a gente acaba trabalhando muito alinhado com os outros fornecedores de comunicação, né? Se a gente está fazendo um trabalho de posicionamento na imprensa, esse posicionamento tem que se refletir nas redes sociais, tem que se refletir tanto na earned media, quanto na paid media, quanto na owned media, né? Tanto na mídia paga, quanto na tua mídia proprietária, quanto na mídia que você conquista na imprensa. Então você precisa ter uma comunicação linear, uma mensagem clara, né? Você não pode construir um posicionamento diferente para cada uma dessas frentes de atuação, né? Então a gente acaba entrando muito nessa questão de vamos pensar qual é o posicionamento da tua marca, como é que você se apresenta, né? Só para dar um exemplo rápido, a gente trabalhou quando a gente dá um exemplo, a gente, por exemplo, trabalhou com a Stark, que é uma empresa que ajuda, que atua no mercado de M&A, né? Então eles fazem o match entre investidores que estão interessados em investir ou adquirir empresas, e empresas que estão no mercado buscando investidores, seja para uma fusão, seja para uma aquisição, né? E eles têm uma plataforma, né? Eles construíram uma plataforma que faz esse match, né? Então eles vão abastecendo essa plataforma com dados, então quando aparece um potencial investidor interessado, ele consegue rapidamente identificar dentro da plataforma, né? Então, quando a gente começou a conversa com o João Vitor Carminati, com o Gautier, que foram nossos clientes, eu recomendei eles, falei assim, olha, existe fintech, existe edtech, por que a gente não cria a M&A Tech? Nossa, né? que bacana. E até hoje eles usam M&A Tech. E deve ter sido os primeiros que usaram esse termo. E ninguém usava o termo M&A Tech. Então isso, né, a gente acabou criando uma categoria para eles na qual eles se tornaram a referência, né? Tem o All Rise que dizia, né, se você não é líder em alguma categoria, cria sua própria categoria e lidere. É uma ótima dica, pessoal. Né? Então a gente conceituou a questão de M&A Tech, né? E aí eu lembro que na primeira reunião de briefing, né, de brainstorming, eu falei para o João Vitor, eu falei assim, se amanhã ou depois a imprensa escrevesse uma matéria dizendo que vocês são o Tinder do M&A. Falei, Tinder? Mas Tinder é negócio de relacionamento, não é legal, mas é um negócio sério de M&A e tal. Falei assim, tá bom, e se aparecer um concorrente amanhã dizendo que é o Tinder do M&A? Pô, aí não, né? Então, cara, né? Assume que você é o Tinder do M&A e aí sai na imprensa. Então a gente ajuda muito nessa visão, vocês dão essa visão de falar, cara, né? Como é que a gente posiciona vocês de forma que as pessoas rapidamente entendem o que vocês entregam, qual é o modelo de negócios de vocês. Qual slogan, tem nem slogan você usa. É uma categoria, né? Como é que você constrói esse posicionamento. Então, fazer comunicação não é simplesmente um trabalho de extrair um briefing, escrever um press release e distribuir isso para a imprensa, né? A gente tem que dar um passo atrás, a gente tem que pensar assim, qual é a melhor forma da gente comunicar, qual é a melhor forma da gente posicionar, como é que a gente destaca você dentro de um universo. Sim, porque hoje essa é uma infinidade de informações vindo de todos os canais, quer dizer, a gente saiu, né? Antes pelo menos era o jornal, aí que nem você falou, sai uma vez por semana, e você vai olhar o jornal, tudo agora, cada segundo tá saindo um monte de notícia, um monte de lugar, como se destacar. Né? Antes você lê notícia de ontem ou da semana passada, agora você lê do agora. Né? E na verdade você não quer nem ler, você já não é de uns 10 minutos atrás, você vai olhar, né? Quando você vai procurar alguma coisa, você vai olhar no Google, isso aqui já faz 2 horas, isso aqui faz 1 hora, isso aqui faz meia hora, você vai ler de meia hora, então... eu sou da época que o furo jornalístico ele saía no dia seguinte, né? Você tinha que esperar o jornal chegar em casa, né? Ou numa edição impresso, ou você corria na banca, ou numa edição extraordinária, né? Eu parava tudo no Jornal Nacional. Jornal da tarde, para tudo, né? Ou vem a musiquinha que você já fica ligado, né? E hoje não, quer dizer, o furo jornalístico ele praticamente deixou de existir, né? Você tem notícias, hard news acontecendo a cada momento. É bom alguma coisa errada também rapidamente vai ser esquecido, porque é uma avalanche, né? E aí vem aquele ponto, né, que hoje a notícia ela não é mais exclusiva dos veículos, né? O veículo continua exercendo a sua função jornalística de apurar a informação, e é muito importante que a gente reforce isso, né? Porque a gente entrou na era das fake news justamente
pelo fato fake news, agora cada dia eles estão mais... Pelo fato de que as pessoas hoje não têm, as novas gerações não têm tanto hábito de buscar informação e buscar notícias diretamente nos veículos, né? Mas os veículos nunca vão perder esse papel fundamental de fazer o trabalho jornalístico de apuração dos fatos, do que é verdade, do que é fake, né? Eu acho que é um ponto super fundamental que você trocou. Então, assim, nessa geração, né, de fake news o tempo todo, e as pessoas, o que aparece para elas, ninguém tem, talvez, a crítica, o critério, porque é um mundo muito rápido. O que você acha fundamental, assim, para identificar uma fake news ou para, pelo menos, ter essa sacada, né? Consulte um jornalista. Acredite nos veículos, né? Não tem o consulte um advogado, né? Consulte um jornalista, consulte os veículos sérios, né? Os veículos de credibilidade. Independente se você acha que aquele veículo é um veículo mais tendencioso para a esquerda ou para a direita, ou se, não, né? Não é essa a questão é a apuração de fatos, né? Então vá buscar, porque esse é o trabalho, essa é a função do veículo, é apurar os fatos e transmitir a informação. Lógico que sempre pode ter ali uma análise, pode ter alguma tendência mais para um lado ou mais para o outro, mas o fato é o fato, a notícia está ali, né? Então, se você lê alguma coisa na rede social que você desconfia, né, vá buscar essa informação numa fonte mais segura, né? Não é à toa que a Globo hoje, o G1, tem já um canal específico, né, para fake news, né? Que eles ficam ali o tempo todo esclarecendo, né? Mas eu puxei esse fio da meada de que os veículos não são mais os únicos transmissores da informação, né? O Marshall McLuhan disse que o meio é a mensagem, né? E eu tenho uma palestra hoje e uma tese de que hoje o homem é a mensagem, a mulher é a mensagem, porque as redes sociais deram a possibilidade, a oportunidade de cada um de nós passar a ter voz. Sim. E a poder ser um transmissor de informação e conhecimento através das redes, né? Então hoje qualquer executivo C-level precisa investir na construção da tua marca pessoal, da tua reputação, da tua autoridade no teu mercado. Isso também? Então eu fiz um spin-off da FirstCom há cerca de 5 anos, por volta de 2017, e criei a People2Biz, People2BZ. Depois a gente vai marcar também. Que é uma agência de personal branding, que nosso, vamos dizer, o pãozinho quente, o que a gente entrega no final do dia, é uma estratégia de conteúdo para redes sociais. E aí estou falando 99% de LinkedIn, até pelo perfil dos nossos clientes. Pelos clientes que você atende. Porque o LinkedIn é uma rede social profissional. Mas hoje é 99%, assim, você está atendendo muito mais esse cliente corporativo, realmente porque é um cliente, né? É porque é um cliente. Eu trabalho com business influencer. Né, para deixar claro quem é o meu cliente. Então, eu trabalho com o CEO da empresa, eu trabalho com aquele influenciador de negócios que tem uma carreira, como vocês dois têm, e que construíram ao longo dessa jornada um conhecimento, uma história, e isso é o que traz a humanização da marca que vocês representam. Que bacana. Né? Então, pegando o exemplo do Iglu, quando eu penso Iglu, eu tenho que pensar em vocês dois. Sim. Né? E quem são esses dois? E muitos executivos não fazem isso, inclusive muitos executivos não fazem isso. Né? Vamos conversar a respeito. Vamos conversar também já. Então, mas eu vou deixar também o nome da empresa. É a people2bz.com, pra gente colocar, site. Porque é muito interessante e é fundamental, porque num mundo que todo mundo, né, como você falou, todo mundo tem uma voz. Se os executivos de uma empresa não tiverem a voz, outra pessoa vai falar por eles, ou vai ficar essa lacuna. Ou vai assumir essa autoridade, né? Sim. E a questão é que no final do dia, Ale, pessoas fazem negócios com pessoas. Sim, não são empresas que fazem negócios com empresas. Quem assina um contrato é sempre um CPF, não é um CNPJ. Então, quando eu tenho um investidor que vai investir na tua startup, o principal ativo que ele olha são os talentos, são as pessoas. Ele não está investindo, se a empresa chama Iglu ou seja lá o que for, legal, é importante o branding, é importante você construir esse branding, mas o principal ativo que um investidor vai olhar é quem é o time que está liderando aquele negócio. Né? E as novas gerações, elas estão olhando muito para quais são as pessoas que estão liderando esses negócios. Olham muito mais para isso. E qual é o comportamento, qual é a visão dessas pessoas de mundo, né? Então a gente entende que é fundamental. Todo o trabalho de vocês é realmente construir. A gente parte de um diagnóstico de persona, né? Então a gente faz um mergulho profundo nessa persona, a gente conversa com ela por 2 horas, o tempo que for necessário, para ela contar toda a história de vida dela. Porque um dia o cara chegou a ser engenheiro e ele para e olha lá para trás e fala assim, nossa, eu gostava tanto de brincar com o Lego, né? Então todo mundo tem uma história, né? Nada é por acaso, você vai construindo a tua história desde criança, né? Esse desenvolvimento pessoal e profissional é que faz com que você tenha um embasamento necessário para construir um negócio.
E é isso que traz a credibilidade para o teu negócio. Se você for contratar a First Com, a People2B, você fala, poxa, tem o Luiz Cláudio lá, que é um cara que tem 30 anos de mercado, que acompanha a internet desde o comércio e que tem uma experiência que me traz a segurança necessária para eu poder contratar o serviço dessa empresa. Foi bem legal o seu posicionamento, né? Realmente é um business influencer, né? É um business influencer. Então, o que realmente realmente casa o pessoal com o profissional, porque também você acaba levando a empresa junto. E não adianta, como você falou, pessoas fazem negócio com pessoas. E é pura verdade. E a partir desse diagnóstico de persona, a gente então define quais são as hashtags desse business influencer, né? Sobre que assuntos a gente vai escrever e construir a autoridade, a reputação dele. Então a gente chega numa nuvem de hashtags. E a partir dessa nuvem de hashtags a gente monta um planejamento de conteúdo e a gente faz efetivamente o trabalho junto com o cliente de ghostwriting. Então eu consigo fazer com que ele tenha uma recorrência de postagem, né, que ele consiga ter um LinkedIn ou um Instagram, ou um Twitter realmente mais ativo e trazendo um conteúdo que engaja, um conteúdo que encanta. E esse conteúdo precisa ser um conteúdo humanizado. E as pessoas não têm tempo, né, Luiz? Não adianta assim não falar tem tempo, não tem talento, não sabe como construir aquele conteúdo de uma forma. Agora, assim, o que eu digo sempre assim, a gente faz um trabalho meio de Chico Xavier, né? A gente é um ghostwriting, né? Eu não consigo escrever para alguém que não tem conteúdo, né? Sim. O que eu faço é transformar esse conhecimento dele num post ou num artigo de opinião, algo mais extenso, né, mais denso, e esse artigo de opinião a gente consegue também emplacar na imprensa. Então, e vocês fazem um treinamento de posicionamento de realmente, tem que aprender a falar para as câmeras, ou como... Isso é um trabalho mais de media training, né? Mas a gente chega nesse diagnóstico de persona a definir, assim, o tom de voz. Né? Olha, se é um cara mais formal, se ele é um advogado, talvez ele... Né, não vamos escrever o juridiquês, mas ele é um cara que precisa tomar mais cuidado com as palavras que ele utiliza, ele não pode ser tão informal. Enfim, o tom de voz... Nossa, tem muita coisa nesse mercado, né? Por exemplo, a persona, né? A gente define uma persona e constrói essa persona a partir daí. Digital. E essa persona tem que ser autêntica, isso que é importante. A gente não cria uma persona fake, né? Não é isso. A gente constrói uma persona a partir da história dele. Você criou uma People Tech também. É uma People Tech, só que tem muito suor ali, porque a gente, a nossa entrega ela é conteúdo, então a gente faz parte, vamos dizer, da economia criativa, né? A gente precisa construir esse conteúdo e isso, graças a Deus, não tem nenhum robô ainda que faz com a competência que o ser humano faz. Verdade. E espero que não tenha um dia, mas eu acho que não vai ter, porque robô pra tudo, né? Escrever de forma humanizada, eu acho que um robô nunca vai chegar nesse nível de inteligência artificial. Isso daí era a minha próxima pergunta. Como é que você vê a concorrência, de certa forma, né, desse pessoal que usa plataformas ou softwares, né, de escrita e tudo mais para geração de texto? Que tem software que você joga um texto e ele reescreve. Enfim, isso já existe hoje. Abala de alguma forma o seu mercado? Não? Isso já existe hoje uma inteligência artificial, né? O pessoal da audiência aí pode testar algumas, eu não vou saber dar recomendação nenhuma de cabeça agora, mas tem inteligência artificial já hoje, que você joga um determinado tema para ele, essa inteligência artificial busca conteúdo em torno daquele tema em várias fontes na internet e te cospe um texto, né? Esse texto tem até uma lógica, tem uma narrativa, mas ele é um texto robótico. É tipo um tradutor, né? Ele é um texto robótico. Que vai se aprimorando, né? Que vai traduzir do português para inglês, do inglês para português, é aquela coisa que vem, mas você tem que dar depois uma... Exatamente. Então, você precisa sempre trazer, né? Se você usa um tradutor, é um excelente exemplo que você está dando, você sempre vai precisar do ser humano ali dando um ajuste. Eu acho que hoje, inclusive, o Google Translator e outras ferramentas de tradução hoje já é muito melhor do que evoluindo, foi. Né? Evoluiu eu já usei outro dia e depois a gente tinha usado há muito tempo atrás. Eu falei, nossa, evoluiu muito, mas ainda não substitui. 100%. Mas uma tradução é uma questão assim, já existe um texto que foi escrito anteriormente por alguém e o software está fazendo uma tradução daquilo. É diferente de um software criar um texto do zero, né? Essa parte criativa é que é o desafio para a inteligência artificial. Nunca diga nunca em tecnologia, né? Isso eu já aprendi trabalhando com tecnologia nos últimos 30 anos, mas eu entendo que essa parte criativa, né? Essa parte emocional vai ser difícil substituir. Né? Eu acho que pode ter coisas que vão te ajudar, umas ferramentas você tem ferramentas que vão te ajudar a fazer pesquisa, que vão trazer esse conteúdo, vão ajudar você a encontrar conteúdos que eventualmente você não está ali encontrando, enfim, toda ferramenta ajuda. Existem ferramentas hoje de transcrição de áudio, a gente usa, por exemplo, né, quando a gente faz entrevistas longas de áudio que a gente quer. Então, e a transcrição vem, mas
não é perfeita, né, ainda, né? Pode ser que ela vá se aprimorando. E uma coisa né? assim, por exemplo, para quem está começando, né, que você também trabalha bastante com o mercado de startups, né? Sim. Então, para quem está começando, se a pessoa assim, olha, eu estou começando, qual que é a sua dica? O que você indica para que a pessoa que quer começar a se posicionar, sei lá, um pacote básico, que ela tem que ter imprescindivelmente? Sei que não tem regra, mas qual que seria uma dica para quem está começando? O que valeria a pena investir? Falando particularmente de RP, né, de assessoria de imprensa, esse não é uma corrida de sprint, né? E nem é uma maratona. Eu costumo dizer que isso é um projeto de eterno prazo, né? Enquanto existir um negócio, ele vai precisar se comunicar com seus stakeholders, né? O que é importante é sempre ter um olhar de que o trabalho de relações públicas, ele não começa depois que o negócio foi constituído, né? Ele não é o último a ser chamado para sentar na mesa. O profissional de comunicação corporativa, ele tem que estar desde o princípio participando da concepção, isso é importante, né? Porque as do pessoas acham que é só quando tem né? dinheiro, só quando tem, né? Você precisa desde dos primeiros dias ter um olhar de branding, um olhar de comunicação, principalmente no ecossistema de startups, onde você vai estar disputando um espaço editorial de um negócio que ainda não se provou, né? Às vezes, né? Não tem, ele ainda está. Você me perguntou em relação a startups. Sim, aí estágio, final, talvez até vale para empresas iniciantes. Muito inicial, né? Mas o fato é que assim, a gente fez, por exemplo, o lançamento do Nubank, né? Trabalhamos com o Davi, com a Cris, né? E fizemos o primeiro ano e depois eles fizeram um trabalho incrível que eles têm até hoje, na área de relações públicas, de comunicação ali liderada para a Cris, que faz um trabalho incrível. Eles conseguiram construir uma love brand e a gente começou a trabalhar com o Nubank desde o princípio porque eles entenderam a importância que era criar uma comunidade em torno da marca. Então assim, desde os primeiros dias. Eu acho que é isso. Quando você está fazendo uma disrupção no mercado ou num tipo de negócio, literalmente. O Nubank é um excelente exemplo, né? Porque os caras entraram no mercado de leões, né? Você entrar no mercado de cartão de crédito, uma startup. Mas eles entraram estruturados. E é o que você falou, né? Você não começa, não é no começo, aí de repente você vai por um caminho, você vai fazendo tudo mais ou menos, e aí a internet não esquece, né? Aí fica lá tudo que você escreveu, tudo que você já enveredou. Eu falo que nasce torto, morre torto, né? Então, o Nubank é um excelente exemplo, porque eles fizeram desde os primeiros dias um trabalho de construção de marca e a RP teve uma função muito importante nisso, porque cartão de crédito já era commodity, né? Então, como é que vai vir uma startup e dizer que tem um cartão de crédito diferente, né? Então, desde pensar a cor roxa do cartão, né? A questão do member get member, né? Então você criou essa questão da exclusividade. Eu também quero fazer parte dessa tribo. Puxa, me convida, eu também quero o meu Nubank. Esse olhar, então, junto com o pondo com a mesa, desse o crédito, eles já tinham essa estratégia muito bem desenhada, né? Que a gente foi chamado para executar, né? Junto com eles, né? Mas eu peguei o exemplo do Nubank para mostrar que não tem como você começar a pensar o teu PR. Mas eu não tenho dinheiro para isso ainda. É o que todo mundo mais ouve. Esse é o que eu como profissional da área, eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para RP, não sei o que, cara. Então, né, você precisa entender que se você não existir, se o teu negócio, a tua marca não existir, você não vai atrair consumidores, você não vai atrair prospects, você não vai atrair investidores. Então, você precisa reservar um recurso para investir em branding, para investir na tua comunicação desde os primeiros dias do teu negócio. E é uma coisa assim, eu estou te perguntando muito de startup, né? Porque o Iglu, a gente é muito focado nesse mercado de empreendedorismo, startup. Você tem algum pacote inicial para startup? Tem uma área da sua empresa que trabalha para startup? Ou não? É tudo sob medida e você vai entender a necessidade daquele cliente e vai montar um preço? A gente faz uma precificação, né, de acordo com a demanda operacional que aquele cliente gera, né, o desafio operacional que ele tem, quanto que ele vai consumir da nossa operação. Então o nosso trabalho é muito da economia criativa, é muito hora homem, hora mulher, né? Enfim, então logicamente que um cliente que vai me gerar uma demanda, um custo operacional muito grande, ele tem um custo, e uma startup que ainda está nos seus primeiros dias vai me gerar um outro impacto operacional. Às vezes você vai ter até mais trabalho, né? E é isso que eu ia chegar, né? Isso não quer dizer que a gente tenha menos trabalho. Sim, é verdade. Né? Mas é muito interessante, por exemplo, no nosso case com o Buscapé, né? E eu tenho uma relação com o Romero, hoje ele é meu cliente na People2Biz, o Romero Rodrigues, e assim, tem coisas que a gente nem conta, mas que a gente lembra dos poucos momentos de carreira que você lembra, quando a Naspers comprou o Buscapé. Nossa, eu era uma das pouquíssimas pessoas que o profissional de comunicação de empresa tem esse privilégio, que sabia do que estava por acontecer, né?
havia uma confiança tão grande, né, no relacionamento com o Romero, que nem o NDA eu tinha assinado, mas logicamente que não tem por que vazar para a imprensa. Né? Mas eu lembro que no dia que a gente pôde divulgar, que ele liberou, falou, cara, agora vai para a mídia, né, a gente já estava com o release pronto. Eu liguei para ele para parabenizar, e o Romero, sempre muito, né, carinhoso, falou assim, Luiz, você é parte disso. Que legal, né? Se a gente está aqui é porque você fez um trabalho muito competente, assim como as outras áreas da empresa fizeram um trabalho muito competente. Parabéns, então, o executivo que está na liderança, que tem essa percepção do valor da comunicação e do valor do branding, ele realmente chega a algum lugar. Aquele executivo que é low profile, né, que não... E ser low profile faz parte da estratégia de comunicação em alguns momentos também. Sim. Mas ele precisa entender que ele tem que estar no mercado. Tem que se adaptar, né, à nova realidade, né? Tipo, tem que se adaptar, porque senão quem não é visto não é o business influencer, né? Quem não é visto não é lembrado. Né? Eu até esqueci como que falar, mas é isso, quem não é visto não é lembrado. O business influencer, só para voltar um pouquinho, lembrar um ponto, o que a gente traz é o seguinte, né? Até por essa mudança de comportamento dessa audiência, da nova audiência, né? Da forma como eles acessam informação, muito mais através diretamente das redes do que dos veículos, eu costumo dizer o seguinte, poxa, se eu emplaquei uma matéria sobre a Iglu na Exame, no Valor, onde quer que seja, cara, se você não for lá no teu LinkedIn, não compartilhar essa matéria e não contar para tua audiência que a matéria saiu, as pessoas não vão ver essa matéria, ou vai ter um engajamento muito menor. É muito mais na pessoa do que na empresa. Porque você tomou conhecimento de que o Elon Musk estava investindo no Twitter por onde? Sim, pela primeira vez. Lógico, provavelmente foi no timeline de alguma rede social, né? E por isso que os veículos continuam tendo uma importância extrema, porque se o veículo não noticia, também não chega na rede social, né? Então hoje é fundamental você fazer esse trabalho de construção da tua autoridade, da tua reputação, ter uma presença digital forte e usar esse canal de comunicação para construir a reputação da marca que você lidera, né? Então essa é a nossa tese, a tese do PR Human to Human, né? A gente entende que hoje a comunicação não se faz mais única e exclusivamente através da imprensa, mas de um trabalho de sinergia entre exposição na mídia e exposição adequada, planejada nas redes sociais. E na loucura do dia a dia a gente acaba nem pensando nisso, mas você falando é simplesmente fundamental. E é o que muita gente sente falta e de repente assim, olha, tem tanta, né, você acaba falando, nossa, tem uma empresa realmente que cuida disso, é muito bacana. Esse projeto é muito bacana. E voltando ao FirstCom, vocês trabalham com marketing de influência também ou não? Vocês fazem a divulgação? Vocês têm cliente, entendo que tem muita gente de serviço, mas você deve também ter produtos, né, também. Então a maioria dos nossos clientes são de fato clientes mais B2B, que tem produtos, que tem serviços eventualmente, né? Então assim, eu não tenho uma força grande no B2C, especialmente, por exemplo, sobre influencers no Instagram. Vou lançar o produto e tal. Isso existem hoje agências muito grandes, muito bem estruturadas, que fazem o casting, que trabalham com os influencers, né? E que tem essa expertise de trabalhar com os influencers. Então, se em algum momento um cliente precisar de fazer um trabalho com esse, eu vou buscar uma agência parceira no mercado que tenha expertise, que esse é um outro negócio, bem segmentado, para fazer. O que a gente trabalha muito forte é o business influencer, principalmente no LinkedIn, porque é uma rede onde as pessoas estão naquele momento com um drive mais profissional, né? Quando você está no Instagram, você está olhando desde a dancinha do TikTok até o casamento da tia, o batizado da prima, então você não está com um drive tão focado no profissional. Talvez para quem é do mercado de moda, quem é do mercado eu digo que o Instagram ele funciona bem para negócios B2C. Tem bastante a ver com o veículo, né? O Instagram eu acho que é exatamente isso, mas você vai no LinkedIn você não vê esse tipo de coisa. Você não vê esse tipo de coisa. É uma rede de negócio. É uma rede de negócio, exatamente. E posicionamento no B2B tem que ser no LinkedIn mesmo, né? Tem que ser. Só se tiver um cliente, que é naquela determinado cliente que é o que você falou, né? Aí é diferente, 99% está no B2B e você vai para 1% que vai ter realmente que ter que ser comunicado. O que eu digo é o seguinte, não tem como você abrir mão de cuidar da reputação e da autoridade do executivo que comanda a organização. Quanto mais esse cara for percebido como alguém que conhece do teu mercado, que é uma autoridade no teu mercado, que tem conhecimento do teu mercado, maior a chance dele fortalecer a rede de relacionamento dele e maior a chance dele assinar contrato com o CPF dele, né, dele fazer negócios. Né? Verdade. Então, seja qual for o negócio, sempre tem uma pessoa, né, na liderança. A frase que marcou é realmente, pessoas fazem negócio com pessoas, e a gente viu isso no decorrer da carreira, né, ao longo da carreira. E o Google não muitas vezes, o Google não esquece, tá vendo? Infelizmente não esquece. Mas, realmente, você vê, muitas vezes você vai no fornecedor, tudo ele vai fechar por conta do que ele teve uma empatia muito grande com você. Sim, exatamente. Né? Lógico, então, assim, realmente eu acho que é fundamental, porque hoje a maioria dos clientes está no mundo virtual, né? E isso você vai construindo dentro da tua rede também na questão de
de se tornar uma referência e, portanto, quando a pessoa, o prospect, chega até você, ele já tem uma opinião formada a teu respeito, a partir daquilo que ele enxerga através das redes e a partir da repercussão que essa autoridade tem entre outras pessoas. Então tem muito a recomendação também, né? Sim, porque eles também acham que, assim, acham não, e é real, né? Você já está mostrando que realmente você entende daquele assunto. Exatamente. Né? Você já tem um então a gente é muito, uma autoridade. Eu diria que hoje o nosso trabalho de prospecção, eu faço um trabalho de prospecção até ativo e muito através do LinkedIn, muito através do LinkedIn, uso muito o LinkedIn para fazer prospecção, mas chega muita gente direto, né? Vem de forma orgânica ou espontânea, entre aspas, né? Porque tem um trabalho prévio para a pessoa ter chegado, porque alguém indicou, porque ele viu. Porque realmente né? as pessoas no dia a dia elas sabem que elas precisam, mas elas de repente naquela correria elas não dão prioridade. Não dão prioridade, não enxergam. E é muito legal saber que existe uma empresa especializada nisso, porque ouvindo você falar, todo mundo fala assim, eu preciso disso, certeza. Porque tem gente que não tem talento para fazer isso, assim, da escrita, né, ou do posicionamento, e tem uma história para contar, mas não vai ser a pessoa que vai conseguir contar a própria história, muitas vezes, né? Tem gente que tem esse talento, que consegue contar a própria história, mas acho que um profissional sempre te traz, com certeza, coisas que você vai deixar de lado, ou que você, de repente, não tem essa visão do mercado. Você pode ter até a sua trajetória, tudo, mas não tem como se posicionar direito, o que realmente é bacana falar. É isso. Eu achei brilhante essa ideia. Muito legal. Parabéns. É isso aí. E Luiz, fala um pouquinho só sobre a questão da sua iniciativa social também. Do Instituto Crescer. É um fechamento fantástico. Legal. Eu tenho um outro chapéu. Então fala pra gente. Eu tenho um outro chapéu. Que tem de novidade. Que é um chapéu que eu não visto com tanta frequência. Estou falando na questão da divisão do meu tempo em relação à FirstCom, a People2Biz e o Instituto Crescer. Né? Hoje eu tenho uma parceira fantástica na condução da operação do Instituto Crescer, que é a minha irmã, que é a Luciana Allan. Né? E o Instituto Crescer ele foi criado pelo nosso pai, um ano antes da FirstCom, em 2000, exatamente em 2000, que foi o ano, inclusive, que nasceu a minha filha, em março de 2000. Então foi um ano importante nas nossas vidas. E o Instituto Crescer é uma organização social, institutocrescer.org.br, está aí desde 2000, portanto tem 22 anos. E hoje o nosso principal foco está em projetos sociais na área de educação e de desenvolvimento profissional. A gente também faz projetos comunitários, nasceu com um projeto ambiental feito para a Petrobras, mas com a entrada da minha irmã, que começou com meu pai, com a entrada da minha irmã, ela acabou levando muito o Instituto Crescer para essa área de educação. Ela é doutora em educação na USP, com especialização em tecnologias educacionais. Então minha irmã tem muito essa visão da questão da aplicação do uso da tecnologia como ferramenta pedagógica, que é um desafio que vem sendo trazido para as escolas ao longo dos últimos anos, que se intensificou demais com a questão do ensino remoto com a pandemia. Bastante, né? Então, o interessante do Instituto, que a gente é uma organização social financiado pela iniciativa privada, os nossos projetos são 100% financiados por empresas, mas muitas vezes, na maioria das vezes, o beneficiário é a educação pública, é a escola pública. Não tem tanto acesso. Né? Então a gente faz, vamos dizer, projetos sociais sob encomenda, vamos dizer, a gente pensa desde a concepção do projeto até o desenvolvimento. Então é sempre bom dar exemplos práticos, né? A gente trabalha, por exemplo, com um projeto para CCR de educação no trânsito, ajudando a formar professores de 4º e 5º ano dentro da temática educação no trânsito. E aí o professor de 4º e 5º ano leva esta formação para dentro da sala de aula e passa esse conhecimento para os alunos. Né? Então a CCR tem uma relação direta com o tema trânsito e segurança no trânsito, e eles entendem que um projeto social que ajude a formar, né, desde criança, né, educar a criança desde, então, né? O que a gente faz é desde pensar o projeto, né, desenhar o projeto, pensar no conteúdo didático, produzir o conteúdo didático e fazer todo o trabalho de relacionamento com a Secretaria de Educação, levar a formação para os professores e tal, né? E não é só sempre voltado à tecnologia, né? Voltado a gente tem temas... não só a tecnologia, né? Mas a gente acaba usando muito ferramentas tecnológicas e principalmente agora, depois da pandemia, a gente tinha muitos cursos que eram presenciais e que a gente teve que transformar em cursos à distância, né? Em ensino remoto. Então a gente tem parceiros incríveis. A Copersucar nos ajuda a fazer um programa de formação em empreendedorismo. Né? E a gente faz bem para jovens até praticamente a terceira idade. A gente tem com a Nestlé um programa que é um concurso
para escolas públicas com temática de saúde e nutrição saudável, né? Então a gente tem um prêmio, uma premiação para escolas, os professores apresentam seus projetos de renovação da escola, de renovação da cozinha, de fazer uma horta, de algum projeto para a escola, a gente escolhe e cada escola, a escola premiada recebe R$30 mil para implementar aquele projeto. A gente tem com a Claro um programa de formação de professores no uso de tecnologia em sala de aula. Né? Então, assim, a iniciativa privada vê uma oportunidade, eu preciso realmente dessa educação e vocês realmente criar um projeto social educacional, chama o Instituto Crescer, a gente desenha todo o projeto. Olha, a área que está precisando bastante de desenvolvimento. Então, a gente tem a Vale, a gente estava conversando Microsoft Itaú, a carência do mercado, mercado de desenvolvimento, blockchain. Essa é a maior demanda, a maior dor das startups hoje é na contratação de profissionais, né, de desenvolvedores. E existem hoje projetos aí que estão... A gente, particularmente, não está envolvido diretamente com nenhum projeto de formação de profissionais na área de tecnologia, de desenvolvedores de tecnologia. Nos projetos também, a gente tem programas de microinformática, né, de digitalização, né, mas não avançados de programação. Né. O Facebook, eu lembro que ele fez uma iniciativa, nem sei como que ficou, acho que foi o Facebook Hack, que era na Paulista, também eu não sei como que está isso, se foi para frente, se não foi, mas era bem isso, também era iniciativa... Também uma iniciativa privada bancando a gente tem um programa voltado para energia renovável, apoiado pela CPFL. Vocês fazem muita coisa. A gente tem parceiros incríveis, assim, Microsoft e Itaú, a gente tem um programa de desenvolvimento profissional. Também, você está envolvido. Então, não, assim, eu tenho reuniões semanais, eu acompanho, mas eu não estou com a mão na massa da operação. Nem dá tempo também, né? Mas eu cuido da parte do PR e do marketing e da comunicação, relações institucionais, esse é o meu chapéu. Né? Alguma coisa eu tenho que entregar, né? Afinal, desde 2000, então você também é um empreendedor serial. Foi meu pai, né, que construiu o Instituto. Meu pai hoje já está com 82 anos, né, então ele não está mais no dia a dia da operação como esteve no passado. Mas ele teve a visão, né, o importante mas ele teve a visão, né? Meu pai sempre teve envolvimento com causas sociais, sempre fez trabalho voluntário, né, sempre teve uma visão social aí de impacto e em determinado momento da vida ele estava... aquelas coisas, né, ele estava sem saber para onde que eu vou, né, ele tinha tido uma consultoria, passou por uma dificuldade financeira muito grande em determinado momento, e aí preciso inventar alguma coisa nova, né? Pivotou e ficou um tempo assim, meio sabático, pensando em fazer, até que veio essa oportunidade de desenvolver esse projeto em parceria com uma outra ONG na área ambiental para a Petrobras, e aí foi o embrião, o início do Instituto Crescer. Depois veio a minha irmã e jogou uma gasolina e as coisas foram, então a gente é bem legal, assim, porque você estava bem no mercado, né, corporativo, e você resolveu, né, ir empreender, né, então, assim, aqui no Brasil a gente sabe que não é fácil começar um negócio, vocês começaram aí 2 simultâneos, agora um outro novo. É isso, a gente vai girando os pratinhos, né? Eu falo, a gente vai girando os pratinhos, né? A gente gira 10, quebra 15, mas vamos em frente. Mas vamos parar, né? Vai se adaptando. Vamos se virando, né? Eu sempre fui um cara muito mão na massa, muito hands-on, sou assim até hoje, até por isso acho que eu não tenho uma agência com 100, 150 funcionários. Tem profissionais que trabalharam comigo, que foram executivos da minha agência, que hoje tem agências que estão aí no mercado, que são muito maiores que a minha, e eu acho que eu tenho muito esse perfil do empreendedor que gosta de acompanhar e de meter a mão na massa e de estar junto. Então, a FirstCom continua sendo uma boutique. Eu já estou com 53 anos, acho que não é o momento de transformar esse negócio num negócio de 150 funcionários, nós somos em 15 funcionários. É um trabalho diferenciado, acho que tem para todo mundo. Aquilo lá é que a gente estava falando, assim, tem para todos os gostos, todos os preços e tem que ver o que você quer, né? Realmente, ainda eu acredito muito que é importante você ter essa coisa mais humana e ter realmente alguém te acompanhando. Porque a gente sabe, né? Quando vai crescendo, vai perdendo a mão. Exato. Não dá. Eu sempre tive essa preocupação. Você vai escalar. É legal porque você vai escalar, mas vai sair diferente. Não adianta. Que nem você usar sistema que a gente falou, usar ferramenta. É tudo muito bom, né? Então, e o nosso tipo de negócio, como eu já disse, depende essencialmente de pessoas. E conhecer a pessoa, conhecer a história dela e fazer sob medida. Você sabe que, logicamente, cada vez mais eu acredito que o sob medida está ficando mais caro também. Porque realmente as pessoas estão com menos tempo, muita demanda. E a gente vai vendo que tudo que está sendo VIP, agora é VIP mesmo, né? É VIP mesmo, né? Porque não tem mais mão de obra. Né? E não tem mais tempo. Mas também é um posicionamento assim, que para quem quer, assim, confiar, ficar tranquilo e entregar, vai atrás de uma Hoje houve uma grande disrupção agora com a pandemia, que foi muito importante, que inclusive ajudou também a transformar um pouco o nosso... Estava
comentando antes da gente começar a gravar aqui, eu não tenho mais escritório. Né? Hoje eu vivo aqui entre São Paulo e Ubatuba, diria que mais em Ubatuba do que em São Paulo. O que não quer dizer que aí o pessoal fala, o cara tá lá na praia, né? Tem dia que eu passo 4 dias dentro do apartamento que eu nem vejo o mar, né? Porque só muda o endereço, mas o trabalho continua existindo. Trabalha muito lá de né? Mas é muito mais gostoso morar lá em Itaguá, que é o centro de Ubatuba, desço, vou dar uma corrida de manhã, né? Ver o mar já, né? E a gente às vezes consegue dar uma fugida, faz um beach office ali na hora do almoço, né? No celular ali na praia, né? E tem sido uma experiência muito incrível, e com isso hoje eu tenho profissionais trabalhando para mim que moram em Portugal, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente que morava aqui em São Paulo, mudou para o interior. Então como você vê isso? Então assim, pelo que eu já estou vendo, isso é partidário do home office, como você vê isso? Eu acho que para nós funcionou super bem, né? Eu acho que até a gente acabou ficando mais, eu particularmente acabei ficando mais produtivo, né? Porque você não tem a hora do café, você não tem a hora do almoço, você não tem a hora do trânsito. Sim, um amigo meu, alguém disse outro dia que o home office é o escritório onde você pode dormir, né? Então, assim, você trabalha, na verdade, 24/7, porque você acorda, você já está com o celular do lado, você vai, à noite você senta na frente da televisão, você está com o celular do lado, então você acabou não tendo mais aquele tempo que você usava, que eu acho que é fundamental. Então, semana que vem eu vou encontrar a minha equipe, mas pela segunda vez dentro da pandemia que eu vou encontrar a minha equipe presencialmente, eu não tenho mais então, agora virou um evento, e também porque as pessoas vêm gente de Bragança, vem gente de Mirandópolis, que é a 5 horas de São Paulo, vem gente do Rio de Janeiro. E para a sua equipe, como a sua equipe funcionou? Você não teve esse problema de dispersão? Então, a gente teve uma dificuldade de trabalhar com os profissionais mais júniores, né? O profissional que saiu da faculdade agora, é difícil você treinar esse profissional dentro de um negócio que demanda muita criatividade, demanda muito, né, provavelmente. Demanda muito coaching, foco, né? Assim, foco, né? Diferente quando você treina um desenvolvedor, esse pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, porque o cara vai trabalhar com programação de código. Então, se ele já está treinado para aquilo, é mais fácil você medir a performance e ele tocar, e ele consegue aprender à distância, né? No caso do nosso trabalho, é mais difícil você treinar um profissional à distância. E eu não estou preocupado se aquele profissional está realmente cumprindo o horário dele, que a gente trabalha das 10 às 19, né? Ele tem uma entrega para fazer no final do dia, né? Então eu vou medir a produtividade dele pela entrega, pelo resultado dele. Agora, ele precisa estar disponível ali no WhatsApp das 10 às 19, esse é o nosso combinado. Né? Se eu chamar, eu preciso que ele seja responsivo. A gente tem calls recorrentes com o cliente, então hoje a gente faz tudo ali pelo Meet, né? Então, houve uma grande transformação que a gente conseguiu se adaptar bem. Eu acho que a gente teve um crescimento importante durante a pandemia, eu acho que por conta desse modelo. A gente conseguiu trabalhar com talentos que antigamente a gente não conseguia acessar por causa da questão geográfica, né? Então, hoje eu tenho um brasileiro que mora em Portugal que escreve pra gente na People2Biz, que escreve conteúdo. Eu não poderia contratar esse profissional no passado se ele não morasse em São Paulo. Sim, a gente tinha essa cultura também, né? Agora vai mudando um pouco também. A nossa cultura também vai mudando, exatamente. Né? Enfim, então, para nós foi positivo, mas se você não te faz falta, estar com as pessoas, a troca, o socializar é extremamente importante. Então eu até penso de que forma a gente conseguiria criar uma rotina de encontros mais frequentes. Eu já estava conversando com ele. Hoje eu tenho uma equipe pequena, metade dela está em São Paulo, capital, o resto está por aí. As portas estão abertas. Obrigado pelo convite, vou aceitar com o maior prazer. Sim. E a gente também vai marcar nesse bate-papo. Então, olha, foi um prazer te receber. Enorme. A gente quer agradecer nossos parceiros também, a Kober, o Mário, da Nova Digital e a Monster, que estão sempre presentes com a gente. Né? E a gente vai deixar também todos os contatos do Luiz. Fico super à disposição. E muito obrigada. E eu acho que tem papo aí, tem papo ainda para falar do passado, para falar de dial-up, tem papos para dias e para horas, né? Só chamar que eu tô aí. Super obrigada. Vai ser um prazer. Luiz, muito obrigado pela participação. Obrigado, Maurício, eu que agradeço. Obrigada.